Ó, esse movimento aqui, ó, que rompeu esse topo aqui, que deu origem a esse, que rompeu esse fundo aqui e esse fundo aqui. Olha, corrigiu 50%, ó, então é uma estrutura válida, né? Mitigou 50%. Então a gente tem esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui importante. Vou apagar aqui. Esse fundão aqui, ó. Máxima e mínima, né? Abaixo dos 50 tem embalos? A gente tem esse bloco e temos embalos. Ó, temos esse bloco aqui. Tá vendo? Ó? Que tocou no bloco, deixou um gatilho. Será que quebrou a estrutura? Foi lá quebrar a estrutura lá, ó. Quebrou a estrutura. Pelo minuto. Então a gente tem aqui o choque, né? Ó. Então é sempre esperar isso aqui, né, pessoal? Para não trabalhar contra a força. Nós temos um choque, uma mudança de característica do preço, entendendo aí, Sibeli? A Ayla pegou essa visão aqui, Rosângela? Sim, Então a gente tem um choque, agora a gente quer trabalhar, porque agora a gente tem uma direção do preço. A gente tem uma ação do preço, o preço agiu em cima desse topo aqui, rompeu ele, como o mercado estava rompendo esse fundo, corrigiu nessa onda que rompeu o fundo, deu continuidade, e aqui ele já começou a fazer o que não era para fazer, ó. Falhou, perdeu um topo importante, numa estrutura validada. Aqui, testou 50, rompeu o fundo, testou 50, não rompeu o fundo e perdeu o topo. Pronto, aqui nós já começou aqui um choque aqui, ó. Então aqui já seria algo para a gente trabalhar comprado se o preço viesse aqui, ó. Simples assim. Então o mercado fez um choque, baixa no bloco, deixa o nosso gatilho, respeita, a gente vai, primeiro alvo, quebra da estrutura, 300 pontinhos, 3 para 1. Ele rompeu a estrutura macro, ó. Mesma coisa, gerou liquidez, 50%. Temos um bloco, olha lá, tocou no bloco, entrada, alvo, quebra da estrutura, pelo minuto, né? Essa foi a operação que a gente pegou. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Essa foi a operação que a gente pegou, né? Só que a gente não entrou, a gente já só saiu aqui, já bateu a meta, acabou, mas aqui deu esse racional. Aí logo já deu a hora também de ir embora, então não deu nada, né? Fechar a live, então não deu nada. Mas olha aqui que bacana, num minuto. Mas sempre trabalhando com carinho, um choque, um boss, para poder estar fazendo alguma coisa. Ó. O mercado está fazendo aqui, ó, gerando liquidez, perdendo fundo, perfeito, corrigiu, perdeu fundo, perfeito, vindo buscar para 50%. Ó. 50% do bloco, ó, bateu, respeitou, mitigou até os 50, respeitou, quebrou a estrutura, veio buscar os 50 e tocar no bloco. Aqui, ó, nessa nossa região aqui, ó. Tocou, tocou. Ó, rompeu, corrigiu 50, era na expectativa de dar continuidade, não é verdade? São microestrutura, esperou um alinhamento de fluxo, ó, que aconteceu aqui, ó. Esse cara aqui deixou esse topo, corrigiu 50, deixou esse topo que era para perder o fundo. Não perdeu, e o mercado veio e rompeu ele, ó. Essa máxima aqui, ó. Rompeu? Rompeu. Temos um bloco, olha lá, ó. Mesma coisa, bateu, deixou um gatilho, comprou, quebra da estrutura. É claro que nesse contexto aqui, isso aqui foi um processo de mitigação até a região de 50% do bloco, para poder eu começar o movimento dele de alta. Alinhou o fluxo, rompendo o topo, opa, choque. Busca no 50, é abaixo dos 50, toca no bloco, respeita, compra. Primeiro alvo, quebra da estrutura micro, mais o macro, que é a análise macro, ó, que é o minuto. Ó. Isso aqui é tudo subestrutura, no time menor. Ele foi lá buscar, né? Será que foi buscar? Foi buscar. É que aqui não dá para ver, mas ele foi buscar, né? Ó, temos o topo aqui, ó, bateu lá no topo, né, da nossa fibra aqui, ó. Compreendeu esse racional aqui? sim. É uma aula bem tranquila para nós pegar sempre esses pontos e a gente cuidar na sala, independente qual time. A gente já sabe o que operar, o que aguardar do mercado para a gente reagir ao preço. Então vamos só dar uma olhada aqui, dar uma catalogada nas melhores oportunidades que deu aqui. Então nós tivemos esse movimento aqui, né?
Tivemos esse movimento aqui validado. Aqui eu fiz essa compra lá pelos 5 minutos. Aqui nós perdemos o topo, geramos liquidez, temos esse gatilho, mas não é um order block, né? Mas lá pelos 5 minutos a gente tivemos uma rejeição muito forte do preço aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A rejeição muito forte aqui, né, que eu comentei. A gente pegou esse ponto aqui, ó, e quando ele tocou no 50% aqui, num minuto deixou o gatilhinho e foi o gatilho que dá o start na entrada comprado, né? Vamos ver lá. Um trade top e meta, né? Ó, bateu aqui 50%. Só um pouquinho. Olha lá. Cravou no 50, deixou um gatilho comprado alvo. Quebra da estrutura por causa do contexto que a gente estava vendo lá atrás, né? Que ele vinha quebrando o fundo lá atrás, lá pelo 15 minutos, ficou bonito toda essa movimentação aqui. Então rompeu esse fundo, a gente quer corrigir o mercado até os 50% para a gente continuar vendido. Mas nós estávamos esperando um bloco lá atrás que eu já apaguei do 15 minutos, uma região importante. Então a gente estava esperando lá ele chegar lá em cima para vender, fizemos essa compra contra a tendência, para acreditando nessa expectativa. Não é nada, é uma compra de risco, porque o mercado ele pode continuar o flow de baixa dele, caindo, quebrando tudo para baixo, e a gente ficar na mão, né? Então é perigoso esse tipo de entrada. Aqui, esse topo aqui, que rompeu esse fundo aqui, onde ele cravou? 50%, tá? Mas eu creio que ele pode lamber, limpar toda essa liquidez aqui, embaixo, para poder dar continuação no movimento de alta lá. Mas vamos dar uma filtrada aqui, vamos ver aqui a oportunidade que a gente poderia ter aproveitado no restante do pregão, né? Que a gente ficou acompanhando. Então, aqui no 1 minuto, olhando pelo 1 minuto, vamos sempre cuidar isso aí, independente de qual time, o mercado ele é fractal, você precisa ter um boss para confirmar uma continuidade e você precisa ter um choque para você identificar uma reversão do preço, né? Esperar o mercado bater nos pontos de interesse para você estar efetuando a sua compra. Caso você não entre quando bate no ponto de interesse, quando bate no ponto de interesse, é uma entrada de risco para você comprar. O que, que tem que acontecer para a gente comprar com confirmação, pessoal? Vou ajudar vocês aqui, ó. O mercado já rompeu lá, fez um choque, queremos comprar. Fibonacci, né? Fez um choque? Fez. Então, Fibonacci na estrutura que rompeu, simples assim. Abaixo de 50 a gente quer fazer o quê, pessoal? Comprar. Comprar. Então você vai fazer o quê? Qual que é o segundo passo? Marcar os pontos de interesse, né? Order block, fair value gap, marcar tudo, os FVGs. Então tem isso aqui, tem esse outro ponto aqui e tem esse outro ponto aqui. Simples, básico, né? Então teríamos nessa estrutura 3 oportunidades de entrar comprado. Com alvo lá no topo, quebrar a estrutura. Show de bola? Qual que seria o nosso alvo aqui? Quantos pontos? Se pega de primeira, 390 pontos, 150 pontos de stop, tranquilidade. Essa é a operação que a gente, é a oportunidade que deu, se o preço tocasse no bloco, a gente tinha a oportunidade de pegar, né? Essa oportunidade aqui é uma entrada de risco, né, galera? Concorda? Essa entrada aqui é uma entrada de risco, né? Sim ou não? Sim. Desculpa aí, Genésio, minha cachorrinha latiu aqui. Ah, entendi. Não, show de bola. Entrada de risco. Maravilha. O que que precisa acontecer para termos uma entrada por confirmação, uma entrada mais tranquila, mais assertiva? O que que precisa acontecer? Quem sabe me falar? Hã? Ah, depois que ela gerou liquidez, ela precisa tocar no order block e fazer um single low, né?
Fazer um swing low. Ótimo. Para a gente comprar. Show de bola. Maravilha, isso aí. Mas tem uma outra entrada, a entrada de risco. Faz o gatilho, a gente entra. E uma entrada de baixo risco. O que a gente tem que esperar fazer? Quem sabe falar aí? É muito importante essa informação. Eu vou anotar aqui, ó. A gente está vendo o mercado perdendo fundo, né? Ó, perdendo fundo num processo de mitigação até os 50% e um ponto de interesse para continuar o flow de alta do contexto que ele fez aqui atrás, quebrando uma estrutura de mudança de característica. Então a gente quer comprar, mas a gente compra onde? Na região de desconto, que é abaixo dos 50%, concorda? Região de 50%, abaixo de 50%. A gente quer comprar. E quando a gente vem comprar, obviamente o mercado está fazendo o quê? Perdendo fundo. Então, quando perde fundo, o mercado está caindo. Concorda? E aí ele toca no nosso ponto de interesse, deixa um swing low, a gente senta o dedo e vamos buscar o boss, né, que é a continuidade da movimentação de alta, que é romper o topo anterior, concorda? Mas tem uma outra situação para nós entrar, fazer uma entrada por confirmação de baixíssimo risco. O que a gente precisa aguardar para a gente entrar comprado? O que a gente precisa fazer? Esperar quebrar a estrutura de baixo? Isso. Fazer o mercado está caindo, fazendo boss. A gente precisa esperar ele fazer choque. Fazer um choque. E esse choque, como a gente já tem um fluxo, a gente já tem um choque, uma quebra de mudança de característica, change of character. Então o mercado estava perdendo fundo, o mercado estava caindo, e de repente ele começa a romper topo. Opa, não dá para vender mais. Não dá para vender mais. O mercado está rompendo topo. Show de bola. Então a gente já tem um contexto comprador para a gente estar especulando aí uma oportunidade de compra. Depois que vir abaixo de 50, comprar barato e tocar nos nossos pontos de interesse, tá? Depois disso, a gente precisa ver um choque. O mercado, esse choque a gente vai falar que é o quê? Um alinhamento de fluxo, sim ou não? Desculpa, meu cachorro está difícil aqui. Beleza, Rosângela, tranquilo. A gente precisa fazer o quê, pessoal? Alinhar o fluxo para compra, para você entrar mais confirmado na operação. Compreende? Ficou claro? Gerson? Sim. Boa noite, tudo bom? Beleza. Beleza. Boa noite. Está compreendendo aí? A minha leitura é Kenda Kejuna dessa área. Mas fica interessante. Mais quenda, né? E agora, É. Gerson, é muito bom que dessa forma, você trabalhar dessa forma, você vai conseguir aplicar o Kenda com mais perfeição, com mais assertividade, com mais probabilidade. E você vai conseguir não sair na máxima do Kenda anterior, que é o jeito que a gente trabalhava. Você vai conseguir sair num topo, você vai conseguir especular, quebrar um topo, romper um topo anterior, você vai conseguir buscar esses pontos de liquidez aonde está o dinheiro do varejo, que o mercado vai buscar, entendeu? Você vai conseguir levar o seu trade um pouco mais, quando você deixa tudo alinhado na direção que você quer operar. Você clica e a probabilidade do preço ir embora a favor da sua operação é maior, porque você está a favor da força. Tá entendendo? Com certeza. Então, isso é muito importante. Aplicar o Kenda, mas nos pontos específicos, com confirmação. Então, esse alinhamento de fluxo a favor do que o preço fez e reverteu um movimento de baixa, estava no processo de mitigação até o ponto de interesse, aonde tinha ordens a ser
liquidadas para eles entregar o movimento, que são os pontos de interesse, os blocos de ordens institucional, quando chega aqui, o preço ele tende a reagir. Então você espera ele parar, parou, deixou um gatilho, que é um candle que muda de cor, ou um swing low, no caso de uma compra, ou um swing high, no caso de uma venda, já era, senta o dedo a favor da movimentação. E pronto. Entendeu? Confirmado. Então, aqui nós temos a primeira entrada. E esse movimento aqui, ó, nós temos aqui a segunda entrada. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Ó. Rompeu com o corpo. Essa estrutura é válida, ó. Bateu, não entrou. Corrigiu 50%, porque o flow é de baixa, ó. Então, ele poderia ainda estopar. Ah, mas ele bateu no 50 no bloco, mas quem sabe, quem tinha certeza que o preço ia parar aqui, ou parar aqui, ou parar aqui, ou romper o fundo e buscar um bloco lá não sei aonde? Ninguém tem essa informação. Ninguém tem essa certeza. Então aqui é um risco ainda. Mas você já está a favor do contexto que o preço ele mudou a característica. Então você não pode levar um stop vendido, mas um stop comprado está dentro do contexto, pelo que o preço fez e você reagiu ao que o preço fez, entendeu? Reagiu ao preço, tá bom? Então aqui, se a gente levar stop, é um stop comprado, não existe stop vendido, beleza? Não pode, tá? Então a gente esperou esse ponto. Poderia vender aonde? Ah, vender aqui, ó. A hora que ele fez aqui um boss, ó. Ó, fez um boss, não, fez um choque secundário. Secundário, você poderia especular essa venda quando tocou no bloco para descer até os 50% ou ponto de interesse no processo de mitigação. Transportar a grana do ponto B até o ponto A, que é onde ele ia retomar o flow de alta dele sobre o que ele já contou aqui no passado que fez para você, tá? Essa é a forma profissional de ler o preço, não setupizar, mas você ter uma visão bem clara do que o preço fez e dentro dos pontos de interesse, abaixo dos 50%, que está barato para comprar, você aguardar o seu gatilho e reagir o preço, colocar o teu dinheiro no risco. Show de bola, pessoal? Ficou certo? Isso aqui é estudar. Segunda-feira, bora aplicar. E todo santo dia é isso que acontece. Não tem nenhum dia diferente. A não ser que o mercado sai daqui, ó, e só dá aquela corrigida de pavio de candle e faz isso aqui, ó. Não, nem corrige nada, ó. Aí você vai lá nos 5 minutos, no 15 minutos, tá uma velona azul, a verde, um paviozinho, outra velona verde, aí não tem como fazer nada. Aí não é sem chance, né? Não dá para. Como é que a gente vai comprar ou vender no trem numa força violenta dessa, numa tendência dessa? Aí não tem como fazer nada. Mas se ele fizer estruturas para nós com contexto, não tem como a gente deixar de trabalhar, tá? Aí a entrada bem tranquila, confirmada, tá? Vamos fazer seu scalp, buscar entrar para quebrar uma estrutura de continuidade e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Quando o preço bateu aqui, tá? Agora entrou a ordem de risco. Deixou um gatilho, sentou o dedo comprado, stopzinho, alvo, primeiro alvo, quebra da estrutura. Quebra da estrutura. Primeiro alvo, quebra da estrutura, amigo. O preço poderia, ele ainda tentou, tá vendo que ele tentou romper? Ele tentou, tá? Ele tentou, mas já tinha perdido esse stop. O contexto, a força era de alta, porque ó, aqui, ó, choque, ó. Olha, só por causa disso.
Porque se tivesse perdido o fundo, jamais faríamos uma compra, né, pessoal? Não tem como. Então, comprou, primeiro alvo aqui, último alvo aqui. Por quê? Porque o contexto da sua leitura é isso aqui, ó, topo, fundo, correção. Na verdade, pegou esse topo aqui, né? Topo, fundo, rompeu o fundo anterior, corrigiu 50, rompeu, quebrou a estrutura. Opa, volta para 50, dá continuidade no que ele fez. É essa leitura que tem que ter. Ah, mas se ele pegar e cair e romper fundo? Tranquilidade, como que a gente ia saber? Mas uma coisa é certa, esperei tocar no 50, tocar num bloco, ponto de interesse, e eu sentei o dedo comprado. E fui buscar o rompimento do topo, porque foi o que ele fez. Rompeu o topo anterior, corrige até os 50, ponto de interesse, eu compro e vou na expectativa de romper o topo. Ponto. O mercado vai fazer isso? Ele é soberano. Se ele romper para baixo, quebrar, fazer o movimento inverso e te estopar, tá lindo. O que você não pode é vender aqui, rompeu aqui, vou vender aqui, que eu vou continuar para romper esse fundo aqui. Você não tem contexto para isso. Você não tem o preço agindo dessa forma para você reagir ao preço. Não tem. Mas nós temos uma compra. Ok. Fizemos a nossa comprinha de risco. E como a Cibele falou, esse topo gerou esse fundo que rompeu o fundo anterior. Lindo. Essa estrutura é válida, mas não queremos vender, porque a gente tem um contexto comprador. O preço corrigiu 50, corrigiu 50. Se ele vara direto esse ponto de interesse, nós íamos ter a certeza que esse ponto não respeitou, foi rompido. Se esse ponto foi rompido, nós temos esse ponto. Se o preço volta acima dos 50 num bloco de ordem aqui, a gente ia sentar o dedo vendido e íamos buscar esse movimento aqui. Simples assim, tá bom? Mas o preço fez o quê? Aguardamos, ele bateu aqui, deixou esse topo, corrigiu os 50, coloca uma fibra aqui, você vai ver que ele mitigou até os 50%, brigou aqui, não rompeu o fundo, perdeu o topo. Ponto. Perdeu o topo. Olha lá. Olha o que o mercado fez aqui, ó. Máxima, corrigiu 50, falhou romper topo, mas corrigiu 50 dessa microestrutura, rompeu o fundo, você não quer comprar, porque esse é o fundo da estrutura, que tem que ser perdido, para a gente arriscar uma venda, e ele foi lá e perdeu o topo, que não era para perder, lá. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Perdeu o topo. Já era. O que você tem que fazer agora? Para entrar numa operação com confirmação, você vai traçar a Fibonacci do fundo que originou o topo, que rompeu o topo anterior. Simples assim. Abaixo dos 50%, eu quero comprar. Tem pontos de interesse? Vamos analisar. Tem pontos de interesse aqui, pessoal? Sim ou não? Tem pontos de interesse aqui? Fala aí para mim. Se tem, o que a gente espera aqui? Fala aí para mim. Vamos participar aí. Tem pontos de interesse aqui para a gente trabalhar comprado mediante a esse cenário? Vou marcar aqui. E é assim que a gente precisa cuidar na sala, tá, galera? Fala lá. Tem pontos de interesse nessa estrutura que a gente identificou aqui? Sim ou não? Leitura que ainda aprendo, com certeza. Aí eu estou ainda na inicial. Hã? No que ainda aprendo, tem. Aonde? Nós temos aqui, aí onde tem o mouse. Aqui? É, Isso. Aqui houve uma quebra da estrutura. E esse candle, último candle vendedor, antes do movimento de alta, é um order block. A venda, os compradores vendem para comprar, jogar o mercado para cima, porque esse é o contexto lá atrás. Então nós temos esse bloco de ordem aqui. Nós temos esse bloco de ordem aqui, e o que mais nós temos, pessoal? Responde aí, Ayla, Rosângela, Cibele. Nós temos esse bloco de ordem. Pergunta de novo.
Só um pouquinho. Nós temos esse bloco de ordem aqui, o ponto de interesse. Nessa estrutura aqui, ó, quais são os pontos de interesse que nós temos aqui? Nós já falamos aqui esse bloco de ordem. Tem mais alguma coisa? Sim ou não? É um FCG, não tem? Aonde que é o FVG? Aonde? Aí, é bem aí onde você quase marcou, entre essa mínima daí. Coloquei o contador de Kent, para você me falar quem que é o UFV, aonde que é. Ó, Ah, esse aqui é o tá. 211, esse é o 210, esse aqui é o 209. Ó. 210, aonde que é? 210 até o 212, não é? Isso, daqui, aqui. Isso, É isso aqui que você está falando? isso. Pronto. Já é, Elvis. Então nós temos aqui esse cara aqui, ó. Vou tirar o contador de Kent. A gente até desacostuma um pouco com o contador de Kent, né? Então vamos lá. O preço respeitou esses pontos de interesse? Tocou aonde a gente queria comprar? Sim ou não? Abaixo de 50%? Sim. Sim. Podemos sentar o dedo comprado? Deixou um gatilho? Hã? Sim, tem gatilho. Acho que é Pronto. compra. Olha lá. 150 pontos de stop. Mínima anterior. Isso. Ou deixa aqui na mínima, né? Ou pode deixar aqui, nem precisa ser tanto. Qual que é o primeiro alvo, pessoal? Primeiro alvo. Topo anterior. Isso, olha lá. 125 pontos no bolso, lindamente. E como a gente busca? 3 para 1? Um pouquinho, deixa eu baixar aqui. Ó, 300 pontinhos. 100, 150 pontos de stop, que é o que a gente usa. E vamos buscar 300 pontinhos de gain. Olha lá. Pronto. Faz duas dessa, encerra a missão. Acabou. Aí, ó. Análise perfeita. Seguindo os pontos básicos. Eu quero comprar, eu preciso ver uma mudança de característica de baixa para alta. Toca no bloco, eu já posso entrar comprado. Vamos colocar aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá? Eu posso entrar comprado. Quase bateu no gain aqui, né, pessoal? Ó, limpou, né? É claro que ele subiu ali. Vamos ver quantos pontos que deu aqui. Daqui até aqui, deu 285 pontos, né? Não tem como levar stop desse trade mais, né, pessoal? 15 pontos também é alvo, né? Mas vamos lá. Opa. Então vamos lá. Então aqui, a primeira entrada. Vou colocar aqui para não, azul não ficar muito estranho, né? Ficar muito poluído. E aqui foi a segunda entrada. Só um pouquinho. Aqui, ó. Segunda entradinha com confirmação. Entendeu, Gerson? A visão? O racional? Sim, tô só de Olha, olho aí. olha que top. Então aqui, Genésio, eu saio no alvo. Você comprou aqui. Vamos colocar aqui para nós sair no alvo, tá? Eu saio no alvo. Agora é estudo, tá, pessoal? É backtest e vamos embora para cima. Isso aqui tem que ficar no automático. Ah, eu saio no alvo. Pegou 130 pontos. Vou pegando Kenda aí, ó. Tivemos um choque. Validou a nossa entrada. Show de bola. Ponto de interesse, o preço foi lá, tocou abaixo de 50, deixou um gatilho, sentamos o aço. Aconteceu agora o quê? Nós temos esse choque. O que que é isso aqui, ó, que ele fez aqui, ó? Isso aqui é o quê, pessoal? Vou tirar essa fibra para não ficar muito poluído o gráfico. O que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um choque. Isso aqui é o quê? O que que é isso aqui? Fala para mim aí. Sibeli, Ayla, Rosângela.
É um choque? Isso aqui é um choque. Isso aqui corrigiu o 50 e rompeu o topo anterior. O que é isso aqui? É boss. Isso, é um boss. Show de bola. Estrutura de continuidade, tá? Break-off structure. Continuidade da movimentação. Então, a gente tem uma confirmação que a probabilidade é grande que o preço vai continuar o flow de alta dele. Show de bola. O que aconteceu aqui? Abaixo dos 50%. Nós temos o quê? O que a gente tem nessa estrutura? Temos esse bloco feio, horrível, né? Ó, lá em cima dos 50%. E nós temos esse FVG aqui, ó. Fez a movimentação? Fez. A gente só tem que fazer o quê? Traçar abaixo dos 50% os pontos de interesse. Só isso. Concorda, pessoal? Pegou a visão? Perfeito. Perfeito, Gerson? Isso. É simples. É simples. Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma estrutura validada, nós temos liquidez gerada, nós temos uma nova movimentação, não corrigiu 50. Quando não corrige 50, o que é, pessoal? O que é isso aqui? Indução. Indução. A gente faz o que com a nossa Fibonacci? Atualiza ela. Abaixo de 50% a gente quer comprar. Mas não vou comprar em qualquer lugar. Eu preciso tocar no meu bloquinho. Eu preciso que o preço toca e respeite o meu ponto de interesse. Ó, o precinho fez a mágica, né? O precinho foi lá, tocou no bloco, deixou o gatilho. Tchau, obrigado, né, galera? Olha lá. Pronto. É só aguardar. E a gente cuidar isso na sala. A leitura é uma só. Alvo, quebra da estrutura. Olha o scalp, Gerson. Tá vendo? Isso aí. Microestrutura. Só que isso aqui é o que, pessoal? A gente tem que entender o que o preço fez lá atrás, né? Porque enquanto o preço não der o alvo dele aqui, ó, a sua cabeça ela tem que estar ligada. Cadê? Onde que eu escrevi o alvo aqui? A sua cabeça tem que estar ligada em compra. Não dá para você esperar outra coisa no mercado. Tá entendendo? Só esse que é a pegada, entendeu, Isso aí. Gerson? Isso, perfeito. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai pegar e entrar. Você vai entrar contra a força e vai se machucar. E Entendeu? até ele não tocar não toca topo, ele não tem como voltar, né? A maioria Exatamente. das Entendeu? vezes ele tem que tocar o topo anterior para reverter. Exatamente. Então tem que ficar ligado. O problema de você ficar escalpeando no meio de uma estrutura validada, que o preço tem um alvo. E enquanto ele não romper esse fundo aqui, pessoal, enquanto ele não perder esse fundo aqui, ó. Epa, o que eu fiz aqui? Apaguei tudo? Ah, não, tá aqui atrás, né? Isso, tá aqui atrás. Enquanto ele não perder esse fundo aqui, pessoal, ó, você não pode pensar em comprar, em vender. Quando esse mercado faz isso aqui, ó, agora vamos trabalhar vendido. Mas enquanto ele não faz isso, não dá, pessoal. Tá? Depois que ele testou abaixo dos 50% dessa estrutura aqui, ó, ele fez um fundo, ó. Tocou lá em cima, não pode perder esse fundo, ó. Tocou e rompeu. Não pode perder esse fundo aqui mais, ó. Se o preço romper esse fundo aqui, pronto, virou, a gente vai pensar numa venda. Porque aqui ele já validou a estrutura, ó. Nós temos esse fundo, temos esse topo, validou a estrutura no 50% e fez um topo mais alto. Então agora quem manda é essa estrutura aqui, ó, aqui e aqui, ó. Então nós temos nova máxima, nova mínima, 50. Tá? Se perder isso aqui, acabou a alta. É um choque de novo. Esse fundo aqui é choque. Mudança de característica, deixa ponto de interesse, vamos trabalhar vendido e vir buscar esse fundo aqui, ó. Essa liquidez aqui. Entendeu, galera? Ficou claro? Sibeli, Aila, pessoal? Ficou claro? Esse racional? Uhum. É assim que a gente tem que ler e reagir ao preço.
Então, isso aqui foi uma indução, ó. O mercado fez o que aqui, ó? O mercado deixou esse fundo, deixou essa indução, pegamos comprado, mais um take. Olha lá, ó. Mais um take, ó. Deixou liquidez, ó, voltou a liquidez aqui, capturou liquidez aqui, veio capturar toda essa liquidez aqui, ó, para dar continuidade no movimento de alta dele. Tá vendo ali, pessoal? A pegada do mercado? Então, quem comprou aqui e esperou bater no alvo, surfou. Quem fez duas comprinhas, scalpzinho aqui, surfou. Mas quem já quis trabalhar vendido, porque fez um choque aqui, caraca, top demais, vai bater no bloco lá acima dos 50%, FVG, tô vendido. O cara vendeu e foi estopado. Por causa da força, indo contra a força. Tá bom? Contra a força. Não dá. Então, contra, uma dica muito importante. Contra a força do mercado, é muito importante você esperar ele fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Faz um choque, corrige 50, faz um boss. Agora, beleza. Agora eu vou arriscar, velho. Porque tá falando para você que vai, no mínimo para falhar, ele vai vir aqui e aí ele faz um fundo duplo, faz um outro choque, porque aqui tem esse topo não pode ser perdido, e aí ele pode dar uma continuidade no flow de alta dele, tá? Mas quando ele faz esse movimento de baixa, rompe o fundo anterior, corrige 50% e perde o fundo, ele fez um choque, fez um boss, confirmou para você, bate aqui, vendido, no ponto de interesse, e você vem no primeiro alvo romper a quebra da estrutura ou vir buscar um outro ponto de interesse mais para baixo. Ó. O preço pode vir até aqui, quebrar a estrutura e começar a mesma novela para ir buscar o ponto lá. Sempre esse movimento, pessoal. Pode gravar. Pode gravar isso aqui, ó. Pam, pam, rompeu, quebrou a estrutura, ponto de interesse, traça a fibra, ponto de interesse. Deus te abençoe. Primeiro alvo ou a máxima de um topo mais alto que tiver lá atrás. E agora, o que muda isso aqui, pessoal? É o comportamento. Não só saber dessa informação, porque é a hora do gráfico, é você ter paciência, comportamento de esperar as estruturas serem confirmadas, validadas, gatilhos de entrada para você trabalhar. Isso que estoura o trade, porque o ansioso ou que não tem informação, ele atropela o mercado. Ele reage, ele age e quer que o preço reage à ação dele. E é o contrário. O preço age e dentro do que ele agiu, nós reagimos ao contexto dentro do nosso operacional. Ponto. É isso. Entendeu, galera? Perfeito. Ficou claro aí, pessoal? Então, ó, deu várias oportunidades aqui num minuto para fazer scalpzinho. Como a gente tem esse movimento, que é o que a gente comprou aqui, para buscar lá em cima, nós fizemos a compra aqui, embaixo. Por quê? Porque eu estou vendo isso aqui, ó. Quem estava na sala viu essa movimentação que a gente estava esperando. Lembra, Rosângela? Sim. Por isso que eu fiz essa compra. Porque eu vi uma quebra da estrutura, o mercado está vendendo, está caindo, rompendo o fundo, perdendo tudo, ó. Perdendo tudo, está caindo esse mercado, pô. Micro, está caindo. Acima dos 50, eu quero comprar. Eu quero vender, desculpa. Então tem liquidez antes de tocar o bloco. Nós marcamos esse bloco e nós marcamos esse outro ponto de interesse aqui, ó. Nós temos esse FVG e nós temos esse cara aqui, ó. Simples. Olha lá, ó. Nós estávamos só esperando. Se olha só como ele fechou. Ele está indo a caminho, pô. Está a caminho. Rompeu aqui acima dos 50%, região prêmio. Eu quero vender. Simples. Eu quero vender aqui. Por isso que eu estou especulando essa compra. A favor do que o preço fez. Comprar contra a força até o ponto de venda. Porque o preço quer transportar a grana daqui até aqui, ou até aqui, ou até aqui, para possivelmente continuar o flow de baixa, que é o que ele vem falando para nós. Ponto. É isso. Então, possivelmente, segunda-feira ele vai abrir na região de 50% para queda.
Exatamente. Ó, nós temos liquidez aqui, ó, para ser capturada. Ou ele vai abrir nessa região aí das setas e ele vai bater nos 50 e vai cair. Tem duas opções aí. Isso, essa é a expectativa. Se você comprou aqui, você está comprando o transporte da grana do ponto A até o ponto B para cair. Entendeu? Então, se você Sim. comprou aqui, vamos falar que o preço amanhece rompendo tudo aqui. Ele bate aqui. Quando ele bater aqui, entrada de risco. Deixou um gatilho? Venda até aqui. Pelo menos até o fundo. Confirmação. Isso, até o fundo. Venda até o fundo. Quem sabe que ele vai parar aqui nesse bloco e já romper fundo? Ninguém. Então aqui nós temos esse bloco, liquidez, FVG, ó, nós temos imbalance, ó, um bloco que quebrou a estrutura, gerou liquidez. Então, esses pontos é muito forte. O mercado pode fazer o quê? Que eu acredito. Bate aqui, deixa um gatilho, entrada de risco, ou bate, quebra, faz um choque, alinhamento de fluxo, toca acima dos 50%, Fair Value Gap ou bloco de ordem, vendemos até o fundo. Ou ele vai fazer isso aqui, ó, vara direto, faz um gatilho, entrada de risco. Ou a mesma novelinha, bate, manipula, alinha o fluxo, fazendo um choque, acima dos 50%, FVG, bloco de ordem, bate, a gente vende, quebra da estrutura. E aqui, mesma novela. Bate, deixa um gatilho, entrada de risco, ou bate, manipula, quebra, acima dos 50%. FVG, bloco de ordem, vendemos, quebra da estrutura. É isso, cara. Eu quero ver isso. Se eu ver isso, eu arrisco. Se eu não ver, tchau, obrigado. Quem sabe se ele vai respeitar um desses três pontos? Ninguém. Só que o que nós temos? Nós temos boss, não tem, sem questionamento. Nós temos boss, nós temos bloco de ordem, nós temos imbalance, nós temos FVG, que é o ponto cirúrgico do imbalance, que é a ineficiência no preço. Nós temos liquidez, nós temos o mais importante, quebra da estrutura de continuidade, boss. Agora nós temos a estrutura validada. Liquidez, antes de tocar no bloco, ó, tá lindo. Ó, bateu aqui, deixou o gatilho, entrada de risco, confirmação, manipulou, alinhou o fluxo, fez um choque, porque o mercado está subindo, fez um choque secundário, pá, vendeu, bora surfar o preço. E o que ele fizer aqui, se ele varar direto, a gente espera esse cenário aqui. Se ele varar direto, a gente espera esse cenário aqui. Se ele varar direto, paciência. Porque lá no movimento macro, ele está fazendo outro movimento. Tá? Nossa análise está errada. O mercado está dando continuidade. Então a gente vai fazer o quê? Se perder esse cara aqui, acabou as vendas. Vamos esperar a mesma novelinha abaixo de 50%, bloco de ordem que ele deixar, e a gente quer comprar. O mercado faz isso aqui, rompe, quebra a estrutura, volta, comprar e vamos dar continuidade. Vamos seguir o que o preço está fazendo. Compreendeu? Ficou claro, pessoal? Perfeito. Perfeito, Gerson? Perfeito. Show de bola. Alguma pergunta, pessoal? Antes do final da aula, tem uma. Pode falar. Pode falar que já É, é 8 horas, já deu os 40 minutos. nós vamos Pode fugir um falar. pouco Fica à vontade. desse contexto ali. Que, tipo Você assim, no quer que meu volte lá para o caso. 15? Não, não. Aí, É, beleza. é uma situação não envolvendo isso, sabe? Certo. É tipo assim, eu estou tentando me adaptar a uma situação. Eu trabalho CLT e ao meio-dia só eu tenho tempo para operar, mas é sempre corrido. Então eu estou estudando. Mas eu vejo assim, como eu posso adaptar o Forex? Tipo, hoje, agora são 20 horas. Eu vou sentar na frente e analisar as pares moedas, aplicar esse método e colocar. Pega aí, Euro USD. O que que tu me diz para segunda-feira? Vamos fugir do... Não sei se eu posso, não. Peraí. Como é que a gente pode
já cair, tipo assim, ó, eu vou operar leve, eu vou deixar uma hora pregoada, eu vou Sim. fazer uma Muito bom. análise, O ó, Forex dá essa oportunidade, né? exatamente. Então, eu olho o que do diário, ele vai me dizer alguma coisa. Certo. Aí, vamos dizer assim, vamos para o diário. Perfeito. Estamos aí no diário. O que que ele está me dizendo? Vamos trabalhar? Comprado. Eu consigo pegar esse diário ali e transformar em uma operação, porque assim, ó, eu, a maioria das pessoas que eu fiz curso, que a gente estudou, todo mundo é B3, sabe? Então, Certo. então ali dentro, o Forex, ele me dá a opção de trabalhar muito leve, então eu posso ficar, Sim, vamos dizer ixi, assim, posicionado de boa, né? muito, tipo assim, 3 4 mil pontos que não dói no meu bolso, vamos dizer assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se ele sobe 2 3 mil pontos, ele me dá uma boa graninha. Sim. Mas, entre mortos e feridos, eu tenho que estar sempre mais assertivo do que eu. Isso. Então, é isso que eu estou só pensando. Então, você estava fazendo aí e eu estou viajando em outra dimensão já. Show de bola. Olha só, vamos analisar esse aqui, para a gente tirar sua dúvida, ó. Rapidinho. O que você vê aqui? Quando você olha o gráfico diário, você vê que ele está perdendo topo, ó, perdendo topo, ó, topo fundos, Uhum, rompendo topo, bonitinho, liquidez, papapá, fez essa indução aqui, mas isso aqui, no macro, exato. ele quer, isso aqui é uma indução, não? Isso aqui, ó, você tem que só tomar cuidado que isso aqui é a estrutura interna, ó. Então, isso aqui você não tem Fibonacci aqui. Por quê? Porque esse topo Sim, gerou esse fundo que rompeu o fundo anterior. Então, a estrutura ela é fundamental. Perdi na estrutura, pipocou toda a sua análise. exato. Então, aqui você tem uma estrutura. Tá vendo aqui? Então, é ela Exatamente. que está valendo. O que, que aconteceu aqui? Temos uma estrutura interna, indução, e nós temos um rompimento. Lindo. Então, aqui nós temos uma outra estrutura para operar, tá? Para operar. Então, a fibra, ela está aqui e está aqui. Por quê? Porque esse fundo deu origem a esse Exato. topo que rompeu o topo anterior. Validado. Ponto. Então, nós temos a nossa Fibonacci aqui, ó. Esse aqui, ó. Liquidez, liquidez, liquidez. Um topo mais alto. Fibonacci atualizada nele. Porque não tivemos uma correção até os 50 para fazer o topo mais alto. Se nós temos a correção até os 50 para fazer o topo mais alto, agora nós temos mínima, máxima, nova estrutura, pontos de interesse que vai ter em algum lugar aqui, esperar o preço tocar para a gente fazer um swing aí lindo até a quebra da estrutura, ou pelo menos até a metade. Já vai dar ponto para cacete. Mas vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Então, o diário, simples aí, ó. Máxima da fibra. O que o preço fez? O preço está rompendo, pô. Rompeu a estrutura lá, do jeito lá do índice lá, ó. O preço rompeu a estrutura. Ele bateu 3 vezes no mesmo local e não conseguiu romper. É. Rompeu a estrutura, deixou só liquidez, indução, que vai ser capturado para o cara traçar Fibonacci aqui, ele entrou comprado aqui, ó. Já está morto, está perdido. Já, ou estopou, ou tá enrolado esse cara. Ou ele está Porque com uma como fibra de venda, né? ele tá com a fibra de venda aqui, já levou stop aqui. Olha só que loucura. Tá com a fibra de venda aqui, ó, já levou um stop aqui. Entendeu? Exato. Aí rompeu aqui, ele meteu uma compra aqui, já foi estopado ou passou, tá morto. Se ele colocou stop aqui, ele tá passando raiva. E tem tudo para esse mercado fazer isso aqui, ó. Porque o mercado ele quer fazer isso aqui, ó, para daí subir. Ele precisa, ele vai capturar essa liquidez aqui, ó. Indução. O mercado quer capturar isso aqui para poder fazer isso aqui. Ele pode vir buscar 50% desse bloco. Você tem que entender que isso aqui é uma vela institucional, é um bloco de É. ordem. O preço vai mitigar os 50% dela, a probabilidade é absurda, para depois entregar o movimento de alta. Por quê? Porque é isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Esse estudo eu vou ter que me aprofundar mais, né? Então, Isso, tipo, tem que pegar isso aqui agora, sabendo disso, você vai ainda. conseguir trabalhar o Kenda Kenda, entendeu? Com mais tranquilidade. Exato. Então, aqui, o que eu vejo no diário? Uma quebra de estrutura, isso aqui é micro. Lá no H1, M15, você vai ver aqui, ó, uma estrutura de baixa para vir mitigar até os 50%,
pegar o dinheiro institucional e continuar o flow de alta dele. É isso aí. Simples. Então, Genésio, o que que eu faço? Lá no time menor, quando ele fez isso aqui, ó, você já traçou uma FIBO aqui, traçou uma FIBO aqui e está querendo vender acima de 50%. Ó, um bloco, ó. Toca no bloco, vai ter esse bloco aqui, ó. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, só para você ver aqui, ó. Só para Vai ver dar os como que é lindo. 50%. Você vê como que é lindo, ó, isso aqui, ó. Ó, aqui. Olha aí. Olha o que o preço fez, ó. Não tocou, ó, mas quebrou a estrutura. Tivemos uma quebra de estrutura. Tá vendo aqui, ó? Tivemos uma quebra de estrutura. Ou seja, o mercado virou, pô. O mercado virou. Então, agora, quando você traz para o time menor, olha lá só como é que começa já a clarear, ó. Você vai filtrando, ó. Ó, rompeu o fundo, ó, quebrou a estrutura, ó. Esse aqui é um topo, ó. Topo, gerou um fundo, gerou um topo. Perdeu o fundo que não era para perder. Pronto, ó. Não corrigiu até os 50. Atualiza a FIBO. Olha lá, corrigiu até os 50. Só que a gente vai Agora, vender porque corrigiu até os 50? Não. A gente quer os pontos de interesse, ó. Aqui é um bloco de ordem. Vai vendo. Bloco de ordem. Aqui eu tenho um Fair Value Gap, vendedor, ó. Eu quero vender? Sim. Só que eu só vendo se o preço bater aqui. Olha o que que eu quero. Tudo é a mesma coisa. H1, que já dá uma grana bacana. Trabalhar aqui. Olha só. certeza. Ó, liquidez, preço veio, limpou aqui, show de bola, mas ele quebrou a estrutura. Isso aqui é liquidez, ó. O preço quer vir aqui, ó. Porque esse movimento aqui rompeu isso aqui. E quem está trabalhando aqui está perdido. Isso é uma estrutura validada. E lá no Então, diário está falando que quer buscar os 50%. Na minha humilde opinião, temos liquidez aqui em cima. nos O mercado vai 50% buscar 50%. Quebra de ou, estrutura é venda. ou O mercado quer 65%. fazer o quê? Ele quer bater aqui, ó. Quando ele bater aqui, eu só quero isso aqui, ó. Bate aqui, ó. Eu só quero isso aqui, ó. Alinhou o fluxo. Choque. Acima dos 50% no H1, vai ter um bloco de ordem, vai ter um FVG. Toca aqui, eu estou vendido. Olha o meu stop. Vendo aqui, stop aqui. Primeiro alvo aqui. Segundo alvo, 50% isso aqui. Terceiro alvo, a captura da liquidez, ó. Ó, Equal Lows, Sell Side Liquid, que é o fundo, ó. O preço quer vir buscar aqui, tá a grana pesada. E o institucional, ele não vende para pegar 10, 20, 30 pips. Os caras vendem para arrastar o preço, pô, para fazer grana. Eu ali, eu vou estar preparado depois para pegar a subida, né? Você entendeu? É isso, cara. Exato. Então, é essa visão que você tem que ter. Você analisa lá, vê o que está acontecendo no diário, e aí você especula a favor daquele time maior. Ele rompeu o topo e ele está buscando 50% para continuar subindo até ele provar o contrário. Então, essa é a sua visão aí, ó. Ó a FIBO. Ó a FIBO do diário lá, ó como é que tá essa brincadeira aí. Opa, desculpa. Olha aí, ó. Ó, liquidez, liquidez. Isso aqui o mercado vai pegar tudo isso aqui, cara. O mercado vai pegar tudo isso aqui, ó. Vai liquidar tudo isso aqui para depois ele subir. Tudo isso aqui é grana pesada. E se tiver algum bloco aqui embaixo, é lá que o preço vai parar para poder subir. Olha isso aqui. Olha esse blocão aqui, ó. O preço vai vir aqui, pode vir até aqui, para entregar o movimento que nós estávamos falando lá no diário. Olha o 79 da FIBO, Rosângela, que nós estávamos falando no começo da aula. Olha a região que está o 79 da FIBO. Verdade. A FIBO macro, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Uhum. Olha o que tem aqui. Olha o cara aqui. Você acha que isso aqui é um varejão que fez essa puxada aqui? Os caras vendem para poder comprar. Olha o tanto de... Ixi, bateu no bloco, cara, se tocar os 50, eu tô vendido, perdeu o fundo, tá morto. Quem vendeu já era, já estopou tudo aqui, tchau, obrigado. Entendeu, Gerson? Sim. Então, você viu a análise como é que faz? Aí você vai lá,
você está vendo que o diário, você vai cair. Se você quer começar pelo diário, rompeu o topo, cara, eu vou esperar o quê? Eu quero ver um choque. Eu quero ver um choque, tá? Quebrou estrutura no candle, e aonde você tem algo mais confirmado? Aqui, ó. Só que o diário é daquele jeito, né, cara? É demorado, Com entendeu? certeza. Então, esse fundo gerou esse topo que rompeu o fundo anterior. Qual que é o fundo para no diário você falar, agora eu vou para o H4, H1 para poder especular uma vendinha na direção dos 50? É esse aqui, ó. Se não perder esse fundo, você não tem nada que fazer, velho. Nada. Na minha opinião, tá? Você não tem nada que fazer. Vai ter que esperar assistir, ó. Eu preciso ver isso aqui, ó. Pronto. Vendido, 50. Só que você pegar isso aqui, meu irmão, é dinheiro pra cacete, né? Com certeza. É muita grana. Olha o teu stop. Bloquinho aqui é 2, 3 para 1, pô. Isso aqui é de stop. Isso aqui é gain. Eu Entendeu? vou, sim. Assim, eu tô batendo bastante. Eu não formei ainda o meu operacional, sabe, aquela coisa. Então, eu tenho muita informação e agora estou limpando, para chegar ao que eu vou fazer mesmo, né? Então, te perguntei disso, porque assim, à noite, eu posso tentar aqui, questão de meia hora, 40 minutos, eu deixo todos os pares, ok. Ele está dando operação, 0,1 de operação, stop gain, e vou dormir. E ele vai trabalhar para mim, eu não preciso ficar na frente do computador, nada, num diário, né? Tipo ali, ó, Exato. olha o euro USD, tu pegou euro JPY, o euro USD para mim, ele tá dando uma bela compra. Agora, É, euro USD. EURUSD agora, para mim, agora não deu Ou nada, não? não. Ele Nada? deu aqui, ó. Deu a compra aqui, ó. Deu a compra aqui, ó. Tá vendo aqui que rompeu o topo? Tá vendo? Sim. Aqui deu a compra para você, ó. Não, Para não, mas mim. Ah. é que tu tá no euro JPY. Desculpa. Tá vendo? Não, sem estresse. Tá bom. Valeu Desculpa. pela hora. Valeu Mas pela é a hora. mesma análise, né? Pelo EURUSD. Sim, claro, É não muda o mesmo nada. racional. Desculpa, cara. Eu Não achei que muda estava no nada. EURUSD. Não, os candles são todos. Eu chutei É. um. É que eu só posicionei aqui na outra tela e olhei eles, sabe? E aí Ah, eu falei eles, mas é. a didática é a mesma, tudo é a mesma O coisa, time sabe? maior é foda, né? Porque o stop fica caro. Mas aqui no time maior, ó. Se você fez aqui, ó. Deu a compra aqui no EuroJPY, lindo. É sempre esperar. Igual nós tava falando lá no H1. Por que que deu compra? Olha lá, eu tenho um choque aqui, ó. Tem um choque lá em cima, ó, rompeu, ó. Perdeu o fundo, falhou, não testou os 50%, então não ia vender mesmo. Aqui tem FVG e aqui tem um bloco. Não tocou, então não ia vender mesmo. Né? Aqui deu uma, ó. Aqui ele tocou no FVG, ó. Ó a vendinha. Deu uma vendinha que deu uma pontuação legal. Mas não veio, rompeu o fundo, você foi estopado curto. Aí ele fez o que aqui, ó? Bateu, aí ele rompeu o topo, rompeu, fez um choque de novo. Quando ele voltou aqui abaixo dos 50%, tocou aqui no FVG, deixou o gatilhinho. Se você pegou aqui, ó, e fez aqui, ó, 50% do gatilho porque tá grande pra caramba, olha aí. Então é Perfeito. só seguir, é só seguir. Leva um Exato. stop, faz parte, pô. Ó, você comprou aqui, ó, se você coloca o teu stop aqui embaixo, 500 pips, alvo, primeiro alvo, até os 50%, pagou 800 pips, é claro, você poderia deixar aqui no candle anterior aqui, ó. Deixa aqui, né, ó. 400 pips, 2 para 1 pagou, 2 para 1. acabou, pô. Pronto. Acabou. A conta já vai fechar até os 50. Exatamente. E qual que é a probabilidade? Olha a rejeição que deu aqui. A probabilidade desse mercado é fazer isso aqui, ó. Bater aqui, ou bater ou Sim. falhar lá, manipular aquele topo para poder cair. Eu fui no H4. Exato. No H4, porque aqui não é uma estrutura para você operar, né? Que eu gosto que tem uma mitigação até os 50%. Mas isso aqui é uma estrutura, ó. O mercado fez isso aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura, pô, ó. Ó, compra aqui, ó. Cadê aqui, ó? Compra aqui, ó. Ó, isso aqui é uma estrutura, uma microestrutura. Aqui, ó. Isso aqui tudo é onda, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma estrutura, ó. Rompeu o topo lá, ó. Eu tenho aqui uma máxima, eu tenho uma mínima. Esse preço era para corrigir os 50, ele não corrigiu. Ele fez um choque, ó, aqui, ó. Choque, ó.
Olha que lindo, ó. Ele fez um choque aqui, ó. Então aqui eu tenho outra estrutura aqui, ó. Ó, 50%. Não bateu no bloco. Por isso, ó, isso aqui, ele fez um choque aqui, ó. Liquidez aqui. Liquidez, liquidez aqui, ó. Sell side liquidity. O preço, ele pode muito bem daqui, ó. Liquidez, gerou liquidez. Não, ó, liquidez, ó, gerando liquidez, ó. Ele pode fazer isso aqui, ó. Pan, quebra estrutura. Vai lá para aquele racional macro. Ou faz isso aqui, ó. Vara direto, bate aqui. Entendeu? É isso. H4. Você vê que tudo corresponde à visão macro. Você só precisa ter paciência para esperar. E você não pode trabalhar comprado aqui. Entendeu? Não, Assim, as ali não. compras é scalp, né? Mas o Sim. cara quer vender. Aí ele já O vai. mercado ele trabalha assim, ó. Aqui eu tenho uma quebra de estrutura aqui, ó. Eu tenho um choque. Mas você opera isso? Não, pô, não opero. Mas isso aqui é um fundo que gerou esse topo que rompeu o topo anterior. Não corrigiu 50%, é indução. Mas, agora, a partir daqui, acabou. Corrigiu 50%, ó, perdeu o fundo, é um choque. Agora aqui eu quero vender. Agora eu quero vender. Eu tenho liquidez antes de trocar no bloco. Se ele voltar aqui e fazer esse cenário aqui, ó, alinhar o fluxo, tchau, filho, aqui eu tô vendido. Fibonacci nesse movimento que quebrou, que fez o choque, acima dos 50%, Fair Value Gap, Order Block, tchau, tô vendido, vem quebrar o fundo. Vou buscar os 50 macro, tá entendendo? É isso. Perfeito. Sempre esse racional, sempre. É básico, é simples e não precisa acreditar em mim. Vai pro gráfico e fala, caraca, velho, que top. Que Vamos top. lá, vamos E lá. aí fica coisa linda na sala aí, só aguardando, trocando ideia, cuidando do que está acontecendo e a gente arrisca. Dá stop? Claro que dá, mas quando acerta é no mínimo 3 para 1, 500, 600 pontos. Recupera tudo e fica positivo. E trabalha o Certeza. mindset para não ficar clicando onde não tem nada a ver, entendeu? Porque, na verdade, já você tem duas opções, o compra ou venda. Então, vocês têm a chance É, de 50%, vamos dizer assim, entre aspas, você sempre ficar no 0 a 0. Então, se você for um up um pouquinho mais do que o 50%, você acaba se tornando uma pessoa é, consistente, né? consistente, né? Isso aí, que é o Então, que todo você... mundo quer, né? Exatamente. A gente não precisa acertar mais do que erra. A gente precisa ser lucrativo quando acerta. Exatamente. Perder pouco, quando ganhar, ganhar muito. Tchau, pronto, é isso. É isso Essa é aí. a matemática. Belezinha, galera? Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou colocar no canal lá Beleza. para vocês, tá bom? Obrigado pela explicação aí. Beleza. Bom fim de semana a todos aí. Deus abençoe. Quer fazer mais alguma pergunta? Para mim tá resolvido por hora. Beleza, beleza então. Rosângela, Valeu, Genésio. a Não, joia. ótimo. Então tá. Obrigadão. De nada, Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês aí.